Carlinhos, ele volta no final do culto para continuar nos abençoando. Que maravilha! Eu gostei muito desse último louvor que fala de erro, que fala de reconhecimento, que fala do perdão divino no qual nós viemos à casa do Senhor aqui buscar. Gostei muito, e falou, e tem a ver com o que vamos falar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Mesmo assentado, você pode abrir a sua Bíblia. Nós vamos continuar a mensagem da semana passada, que preguei em Apocalipse capítulo 3, quero que você vá lá, abra comigo, Apocalipse capítulo 3, vai lá no verso 20, nos dias de hoje as igrejas não querem mais, se quer louvar um hino que diga, Tu és Senhor do Universo, lindo isso, és o Filho de Deus, Tu és o Cordeiro Santo, que morreu numa cruz, seu sangue precioso, é precioso, venceste a morte. A gente tem falado um pouco disso aqui nos cultos das 17 horas, também nos cultos com o bispo, o pastor Renato, claro. Mas olha o que diz Apocalipse 3, capítulo 3, verso 20, a minha versão é a Nova Almeida atualizada, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Quem estava aqui na semana passada vai lembrar que eu me referi a essa porta ao coração. Então comece nesta tarde a receber esta mensagem dos céus, de Deus, entendendo que é Ele que está aqui batendo ao teu coração, a esta porta. A continuidade vai dizer: se alguém ouvir a minha voz. Olha o que Deus está aqui fazendo nesta leitura que nós estamos aqui a fazer nesta tarde. Ele está apelando a cada um aqui, a nós pecadores, não apenas com a sua mão, não, com as suas providências, não, mas Ele está apelando com a sua própria voz. É isso que fazemos quando pegamos a nossa Bíblia, abrimos a palavra do Senhor e começamos a meditar. Nós não estamos a ler apenas letras, estamos na leitura bíblica, falando com Deus, Ele falando conosco. Então, nas próximas vezes que você fizer uma leitura, uma meditação, comece a se lembrar que não é apenas ler, mas é Deus falando intimamente ao nosso coração. E o final do verso vai dizer: e abrir a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Será que deu para você entender que aqui Deus está sendo claro em nos dizer que é preciso da nossa parte abrir a porta do nosso coração? Será que você está pensando que é apenas a porta da sua casa, o portão da sua garagem? Aqui Deus está a nos chamar nesta tarde, a nos dizer que Ele quer, Ele espera isso de nós, abrir verdadeiramente, totalmente, efetivamente a porta do nosso coração, e vai dizer assim: eu entrarei em sua casa, eu cearei com Ele, e Ele comigo. Fala conosco, Senhor, mais uma vez aqui nesta noite, já passam das 18 horas, como tem falado desde o início do culto, fala com cada um intimamente a real necessidade que cada um aqui tem. Pai amado, nós te pedimos isso, abrimos o nosso coração, começamos agora a abrir verdadeiramente a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso coração, para deixar o Senhor fluir, o Espírito Santo falar e mudar toda a situação que precisa ser mudada, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Na semana passada eu disse que eu estava numa campanha de oração, eu não sei quantos lembram disso, campanha pessoal de oração, e quero repetir parte desta mensagem para que você saia daqui entendendo o que nós tratamos aqui semana passada e viemos aqui dar continuidade
ao tratamento por parte de Deus. Campanha de oração. Esquecemos de orar, nunca temos tempo, não temos mais condições. Mas que o Senhor mude isso em nome de Jesus na vida desta igreja. E quando eu falo igreja, é na minha e na sua vida. Porque quando tratamos desse tema aqui, desta passagem, a primeira coisa que eu peço é que nesta campanha que toda a igreja possa ter, cada um de forma individual, na sua casa, diante da sua família, é que todos aqui possam se tornar verdadeiramente casa de Deus. Porque Jesus quer entrar com a sua paz, quer entrar com o seu controle, Ele quer assumir a sua vida, qualquer que seja a condição. O Senhor está a falar conosco aqui desde o início, exatamente isso. Que nesta noite, mais uma vez, eu quero dizer isso também, que a nossa meta, que a nossa prioridade, que a nossa conduta de vir à casa do Senhor semana após semana seja realmente buscar Jesus Cristo, buscar uma palavra que nos faça aprender e entender quem é Ele em nossas vidas, não mais as palavras que temos ouvido dia após dia, pela internet, pela TV, muitos líderes perdendo um pouco o rumo daquilo que o Senhor quer que a igreja dele trate. E por isso, como disse já na semana passada, mas eu quero repetir aqui, muitos cristãos, muitos crentes de longa data, muitas das vezes não entendem porque a paz do Senhor não habita na sua casa, porque a paz do Senhor não habita no seu casamento, porque não há paz entre você e os seus filhos nesse relacionamento tão conturbado e difícil nos dias atuais. Por quê, pastor? Por que isso acontece? Porque quando nós somos apenas crentes, dizer que somos crentes, mas não vivemos na realidade essa questão de crença, de fé em Jesus Cristo. Nós achamos apenas que Jesus habita, mas não vivemos, não deixamos verdadeiramente Ele habitar. E a minha oração hoje à tarde, mais uma vez, foi que este sermão ele pudesse nos levar novamente a uma nova reflexão nesta noite, e que nós possamos sair mais uma vez desta igreja repleto do Teu Espírito Santo, repleto do Teu amor, repletos da Tua vontade, daquilo que Ele tem para nos conduzir aqui nesta tarde, e que não seja mais uma vez apenas uma reflexão que seja esquecida daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, não, mas que esta reflexão venha nos compreender verdadeiramente o tamanho desse Deus, o tamanho da Tua força, o tamanho do Teu poder, daquilo que Ele quer fazer conosco nesta noite. Este versículo que lemos aqui, ele faz parte de uma carta que Jesus mandou o apóstolo João escrever para quem, pastor? Aqui para a igreja de Laodiceia. Mas quando lemos uma passagem bíblica, eu pelo menos pego aquela passagem e trago para a minha vida, como se Jesus estivesse aqui falando comigo e contigo. Cidade essa, Laodiceia, próspera, cidade de águas termais, onde hoje é a Turquia. Nesta passagem, Jesus mais uma vez nos mostra que nós podemos perder a paz. Eu não sei a tribulação, a luta, a dificuldade, as dores, as crises que cada um aqui está a viver, mas uma coisa eu sei: se eu sair daqui, se eu e você, nós sairmos desta igreja repletos da fé em Cristo Jesus, e não mais pelo movimento no qual viemos aqui buscar das bênçãos de Deus, e sim da certeza que Ele está no controle de todas as coisas, independente do que for.
nós entenderemos que o Senhor tem aqui advertências para a igreja, para mim e para você aqui. Eu não sei quantos lembram, mas na semana passada, nessa leitura eu citei sobre a questão aonde Deus nos fala através da palavra que nós somos mornos. O que é ser morno? Quando a Bíblia trata a igreja numa mornidão, ele quer dizer que nós somos indiferentes. Ele estava dizendo que mesmo aquela cidade, sendo uma cidade próspera financeiramente, era uma cidade indiferente. E talvez nós também estejamos nos dias atuais vivendo esta mesma indiferença. Eu já disse, mas preciso dizer novamente para que fique registrado em nosso pensamento, em nosso coração. Talvez hajam pessoas aqui indiferentes umas com as outras, despreocupadas. Talvez hajam pessoas aqui indiferentes com a tua própria igreja, com os seus pastores, com o seu ministério que Deus te deu, mas que o Senhor toque nesta noite em nossas vidas e nos transforme realmente em verdadeiros servos dispostos a servir o Evangelho, o cristianismo, a verdadeira vontade do Senhor para as nossas vidas, não as nossas escolhas. Há pessoas aqui que não têm se envolvido com nada, com ninguém, apenas senta, ouve, se alimenta e vai embora. Senta, ouve, se alimenta e vai embora. Apocalipse 3:15, leia comigo o verso 15 e 16. Conheço as obras que você realiza. Deus está dizendo aqui que Ele conhece as obras que nós realizamos. Ele sabe muito bem o que você tem feito. Ele sabe muito bem o que você está pensando nesse momento. E está a dizer que você, que eu, não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente, quem dera fôssemos. Assim, porque você é morno. E quando eu li esta palavra, eu entendi que o Senhor queria me levar ao entendimento daquilo que eu sou hoje, morno. Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio. E quando eu li isso, eu falei: Senhor, eu tenho que mudar. Senhor, o meu ministério tem que mudar. Senhor, a minha vida com o Senhor tem que mudar. A minha posição como homem de Deus tem que mudar. Senhor, a minha posição como marido, como pai, tem que ser melhor. Tem que ser com mais busca, tem que ser com mais vontade, tem que ser com mais alegria, tem que ser com mais dedicação. Por quê, pastor? Porque eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso é Deus falando conosco. Isso é Deus que tanto nos ama, nos corrigindo, nos exortando, nos levando a uma reflexão aqui nesta tarde. Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Meu Deus, mas eu nunca tinha percebido o quanto Deus espera de nós aqui um reconhecimento real da nossa pequenez, da nossa limitação, dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas fraquezas. E esse é o primeiro ponto a falar de Deus aqui nesta noite. Reconheça quem você verdadeiramente é, reconheça onde você tem errado, reconheça e peça perdão, se quebrante. Este é o segredo: arrependimento. E comece a buscar mais de Deus, comece a buscar mais do Espírito Santo, comece a ser melhor do que você tem sido, não só na casa do Senhor, mas na tua casa, no teu trabalho, lá no escritório, lá na empresa, lá no seu empreendimento. Comece a ser melhor, comece a ser verdadeiramente um homem, uma mulher de Deus. E apesar das lutas que você poderá viver, das crises, apesar de todas as dificuldades, a paz do Senhor Jesus Cristo, ela estará contigo. E é isso que nós viemos fazer aqui neste lugar: aceitar essa exortação, aceitar esta palavra e caminhar numa busca incessante do Senhor Deus, não as nossas
mas só buscamos as nossas coisas, nós queremos as nossas vontades, nós só oramos pelos nossos projetos, nós só lamentamos as nossas dores, mas que em nome de Jesus não seja só isso. Ser igreja é muito mais do que isso. Os laodiceanos aqui, eles estavam frios das coisas espirituais. Parece a igreja de hoje, parece os crentes de hoje. Basta você sentar com o irmão, você precisa pedir para que ele se alegre, você precisa pedir para que ele sorria, você precisa dizer a ele: irmão, levanta a cabeça e anda, continua, fica firme, não desanima, não fique pelo caminho, pare de lamentar. Parece que o Senhor, Ele está aqui falando comigo. Eu preciso reconhecer isso, mesmo sendo aqui o pregador desta noite. Eu preciso reconhecer que o Senhor está a falar comigo e contigo aqui nesta noite. Não podemos continuar caminhando com o Senhor desse jeito, não podemos continuar caminhando com os nossos relacionamentos interpessoais desse jeito. Os laodiceanos estavam frios. As coisas acontecem à nossa volta, estamos frios. Passamos por alguém na rua, percebemos que o Senhor quer falar, Ele manda nós irmos e não vamos, Ele manda nós ajudarmos e não ajudamos, Ele manda nós clamarmos, orarmos e não oramos, Ele manda nós fazermos e não fazemos. Esses são os crentes de hoje, esses são nós, somos nós, apresentando aqui. Nem frios, uma igreja congelada, uma igreja sem objetivo, uma igreja sem foco, uma igreja sem meta, uma igreja onde basta uma insatisfação, uma fala pregada, uma reunião de ministério onde ele sai insatisfeito por algo que ouviu. Cadê o irmão? Ninguém sabe mais. Frios, distantes, nem quentes. Eu, quando li esta mensagem, a primeira coisa que Deus falou forte ao meu coração, esta passagem é como se Deus estivesse falando comigo, e está realmente aqui falando conosco nesta noite, que a atitude que Ele condena é a indiferença. Talvez haja algumas pessoas aqui indiferentes com o seu casamento, talvez hajam pessoas aqui indiferentes com algo que está acontecendo à sua volta, com o sofrimento do outro. Na verdade, somos incapazes de nos colocarmos no lugar do outro. Apontamos, criticamos, ofendemos, fazemos fofoca, falamos uns dos outros, mas não nos colocamos verdadeiramente um no lugar do outro, para sentir um pouco da dor, para ajudá-lo a sair daquela situação, para dar a ele convicção de renovo de fé e de esperança, que o Senhor está aqui para mudar a nossa história, a nossa vida, a vida da nossa família e tudo aquilo que é projeto de Deus para nós. Mas é exatamente assim. E você que está indiferente a tudo ou a alguma coisa, ao seu casamento, ao seu filho, aos seus pais, aos seus avós, para você que está indiferente com a sua vida com Deus, com seus pastores, como eu disse, com as ocorrências que estão à sua volta, e como eu disse, e vou preparar um estudo sobre isso, um grande número de cristãos apenas a viver de rótulo, que pega a sua Bíblia aos domingos e vai à casa do Senhor. Para você que vive desse jeito, um cristão
sem vida, um ministério sem vida, um dom, um talento morrendo, sem ser usado diante daquilo que é o bem mais precioso que o Senhor nos deu, a nossa família. E a indiferença é a barreira mais difícil de se vencer, mas com o Senhor aqui neste lugar, com o Teu Espírito Santo, qualquer indiferença que haja entre nós, entre vocês, entre da tua casa, entre você e a igreja, qualquer uma delas, ela pode cair por terra em nome de Jesus, e deixar Deus entrar, e deixar Jesus habitar no seu casamento, na tua casa, nos teus projetos, nos teus negócios. É isso que o Senhor quer falar conosco. Mas como Ele pode falar conosco aqui nesta noite? Diante da nossa neutralidade. Ouvimos uma palavra, até nos chocamos às vezes, até nos motivamos, até queremos sair e ir a uma mudança, mas quando chegamos lá fora e vamos nos deparando com as pessoas, com as lutas, com as diferenças, com as crises, nós vamos voltando exatamente àquele que nós éramos agora há poucos minutos atrás. E é essa neutralidade que nós temos que lutar, a esse pensamento contrário que temos como homem, como mulher, que nós temos que lutar. Chega de neutralidade, que haja mais busca pelas madrugadas, que haja mais vigília, se não na igreja, de família com a tua casa, que haja mais oração na casa do Senhor, e que ninguém se importune por isso. Mas hoje, quando o pastor para orar, meu Deus, essa oração que não acaba, esse culto que não tem fim, quando alguma coisa de errado dá no som, meu Deus, o que aconteceu? Que som horrível! Sabemos, mas não fazemos qual é a vontade de Deus. Cremos, mas não vivemos, igreja. Até ouvimos o Senhor falar conosco, porque Ele fala através de sonhos, através de pessoas, através de situações, através de ocorrências, através do louvor, através da palavra. O Senhor está aqui a falar, mas nós não estamos respondendo, e o Senhor quer uma mudança da nossa parte aqui nesta noite. Comece a responder da onde você está, comece a confirmar aquilo que o Senhor está a registrar no teu coração, comece a se mover e a falar ao inimigo, falar para que ele possa ouvir, que hoje você sai daqui com o seu comportamento diferente daquele que aqui você chegou, com as tuas escolhas, com os teus atos diferentes nos quais você adentrou esta igreja, porque esta é a vontade do Senhor. Não podemos mais viver esse cristianismo, meu Deus, tradicional, formal, talvez seja a palavra, sem sentimento. Muitas das vezes um cristianismo sem vida. E por que então vai haver vida no casamento? Se a tua relação com Deus é fria, é neutra, é morna, como diz a palavra do Senhor. E isso acontece na maioria das vezes com nós crentes de longa data. A palavra que Deus deixa aos nossos corações aqui nesta noite como pergunta: se você é cristão, se você é crente, se você se denomina realmente evangélico, filho de Deus, você é quente, você é frio ou você é morno? Porque esta resposta é que vai determinar as bênçãos de Deus ou as maldições que você terá que viver na sua casa, no
no seu casamento, no seu trabalho, diante dos teus projetos. Essa é a verdade. Porque precisamos nos lembrar e tomar cuidado com isso, porque a palavra está a nos alertar, e Ele nos alerta, Ele nos exorta, porque Ele nos ama. Jesus vomita da sua boca quem assim cuida do seu casamento. Se pode dizer que está cuidando. Jesus vomita da sua boca aquele que não honra os seus pais. Jesus vomita da sua boca aquele crente que não tem compromisso nenhum com os desafios da tua igreja, no qual o Senhor te plantou. O Senhor vomita da tua boca aquele que trata o Evangelho, a palavra do Senhor, a vida com Deus, da forma no qual, meu Deus, temos tratado como igreja. Não se entristeçam comigo, mas é isso que o Senhor tem falado ao meu coração durante as campanhas de orações que tenho feito de forma pessoal e individual. E tenho certeza que se você se dedicar a essa campanha pessoal, Deus também vai falar com você. Apocalipse 3, 17, 18. Leia comigo. O verso 17 vai falar sobre autossuficiência. A autossuficiência é o perigo fatal de um estado morno. Verso 17, você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu não sei como você pensa ao ler a palavra de Deus, mas sempre que eu me pego lendo a palavra, e isso eu aprendi com o bispo Martinho, ele estará conosco aqui pregando para os homens, e nunca mais vou esquecer, numa aula do seminário que fiz com ele, ele falou assim para mim, para nós ali os alunos: quando você ler a palavra de Deus, comece a pensar, a desenhar aqui a cena ao lado, faça esse teste. Isso permite que nós venhamos a gravar a palavra do Senhor, a entender, a captar melhor aquilo que o Senhor quer falar. Aí aqui diz assim: mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aqui Deus está a nos dizer, e quando eu comecei a tentar montar este verso aqui, eu me choquei comigo mesmo. Mas isso só acontece quando você realmente reconhece a grandeza de um Deus, quando você reconhece a superioridade da palavra do Senhor aos nossos pensamentos e às nossas teologias, aos nossos conceitos. E o verso 18, Deus vai falar conosco: aconselho que você de mim, compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu não sei se você conseguiu entender, mas aqui Deus está a nos aconselhar através da sua palavra nessa noite. Ao invés você de pensar só no trabalho, na jornada dupla, na sua rentabilidade cada dia maior financeiramente, que é claro, precisamos sim trabalhar e honrar os nossos compromissos, ninguém está dizendo nada contra isso, pelo contrário, mas precisamos comprar de Deus aqui nesta noite, pagar o preço, com a nossa vida, com os nossos atos. Compre de mim ouro refinado. Aqui ele está a nos dizer: compra de mim o que tem valor. Compre de mim, busque de mim, pague o preço com a sua vida, pague o preço com as suas orações, pague o preço com a sua dedicação, a tua família, a tua casa. Se empenhe na casa do Senhor, busque intimidade com Ele, para que você seja de fato rico. Não rico financeiramente, mas rico da presença do Espírito Santo de Deus.
rico do arrependimento dos teus pecados, rico do quebrantamento que precisamos ter para que Deus possa entrar e agir em nossas vidas. Compre vestes brancas para se vestir. Significa que estamos nus, e nu na Bíblia significa desonra. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. Meu Deus, o que é comprar vestes brancas de Deus? É se arrepender, é em oração de onde você está, começar a pedir: Deus, me ajuda a largar as minhas mazelas, a me afastar das minhas fraquezas da carne, me ajuda a cumprir o meu papel diante da tua igreja, me ajuda a cumprir o meu papel como marido, como esposo, como pai, me ajude como mulher a adornar o meu lar apesar de todas as dificuldades, ser uma mãe melhor a cada dia, onde a palavra do Senhor seja pregada de dia e de noite, com os nossos atos, com a nossa face, a ponto das pessoas olharem para nós e perceber: aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher é diferente. Eu sinto paz, eu sinto Jesus, eu sinto Deus ali naquele homem, naquela mulher, naquela empresa, naquela casa. E colírio para ungir os olhos. Oh, olha Deus falando: colírio para ungir os olhos. Meu Deus, Deus falando isso para um povo rico. E Laodiceia era o lugar onde se vendia muito tecido. Eles tinham estratégias de pintura que só ali naquele lugar, de tintura que só ali tinha para os tecidos. Eles ali tinham estudos, haviam os médicos, e eles fabricavam um colírio para ungir os olhos. Ou seja, e mesmo sendo rico e tendo roupas, a palavra de Deus está dizendo que Deus determinou que eles comprassem dele roupas, ouro, o colírio que nos tira a cegueira, em nome de Jesus. Que toda a cegueira espiritual da nossa parte nesta noite saia em nome de Jesus. Toda a cegueira contra a nossa casa, porque nós não vemos o que fazemos, nós temos sempre as nossas desculpas, os nossos motivos, é sempre assim. Cada um tem as suas razões, todo mundo está certo, quem é errado é o outro. Eu e você somos assim, todos nós, e Deus sabe disso, e Ele nos deixa uma palavra onde diz: eu estou querendo que você compre o meu colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Então que o colírio de Deus esteja sobre os nossos olhos aqui nesta noite, para que possamos ver muito mais do que temos visto, para que possamos buscar e ser muito mais do que temos buscado e sido, igreja. Laodiceia era uma cidade de grandes transações monetárias, rica, próspera, grandes construções. Mesmo após um terremoto, construiu-se uma cidade nova só com os recursos que eles tinham, sem o apoio de Roma. Isso era impossível naquela época, só eles conseguiam. Ricos, igreja rica, porém abastado. E eu preciso repetir isso, apesar de ter falado isso na semana passada, mas algumas pessoas imaginam que o segredo da paz é um bom emprego, é um bom salário, é dinheiro. Não, isso é parte. Não podemos, igreja, continuar centrando os nossos esforços somente no nosso trabalho, nas nossas riquezas, nos nossos patrimônios. Não. Os nossos esforços precisam estar, primeiramente, a vencer a nossa batalha, que tenta nos impedir de estar na casa do Senhor. O nosso desânimo que tenta nos afastar da presença de Deus, dos nossos motivos que vão surgindo nos relacionamentos
desculpas para que não estejamos semana após semana com o Senhor, a ouvir Ele falar. Estou cansado, tenho que trabalhar amanhã, tenho que lavar e passar roupa, tem casa para arrumar, tem carro para lavar, tem relatório para fazer. A prioridade nossa precisa ser o Senhor, a busca incessante, e o resto Ele nos acrescentará. Talvez você não esteja entendendo, mas é por isso que não temos paz, é por isso que os problemas começam a surgir, é por isso que as crises se estabelecem. Não que elas não virão, não, elas vão vir, a palavra de Deus diz, mas ela diz para que nós tenhamos bom ânimo. E aonde nós viemos buscar este ânimo, não tem outro lugar, gente. É na casa do Senhor, é na casa do Pai, é na casa daquele que tem o melhor para nós. E Ele está aqui neste lugar a falar conosco desde o primeiro momento que subimos aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor, glorifique o nome dEle, igreja. Abra a tua boca e diga aleluia. Chame Ele e diga Abba, Pai. Comece a dizer: Senhor, me perdoa, fala comigo mais uma vez. Porque esse povo de Laodiceia, aos olhos de Deus, este verso que lemos nos diz que eles eram infelizes. Deus via infelicidade naquele povo, na vida deles, na família deles, na vida espiritual. E creio que o mesmo esteja a acontecer aqui neste lugar esta noite. Esta palavra, por algum motivo Deus insistiu que eu continuasse aqui nesta noite comigo, porque certamente ainda existem algumas pessoas aqui neste lugar que precisavam ouvir. Tem emprego, tem dinheiro, tem família, tem casa, tem carro, tem tudo, mas cumpre nesse momento exatamente aquilo que o Senhor falou aqui nesta mensagem: miserável, pobre. Tem dinheiro, mas é pobre. Tem recursos, tem casas, tem propriedades, mas é miserável. Sabe por quê, igreja? Porque nós, como humanos, nós buscamos o valor e damos valor às coisas passageiras que vão ficar, mas não temos lugar para as coisas eternas. Mas que desta noite nós venhamos a mudar. Mais uma vez eu digo, que a cada culto, que a cada semana de nossas vidas, enquanto houver fôlego de vida, nós venhamos a buscar as coisas eternas, nós venhamos a buscar conversão, nós venhamos a buscar mudança de vida, de postura, de atitude, de forma eficaz. E aqui começa, mas o mais difícil vem depois, quando nós chegamos na nossa casa e lá encontramos os nossos que tanto amamos e não conseguimos demonstrar a eles o nosso amor, porque preferimos ficar mornos, neutros. Mas que o fogo do Espírito Santo nesta noite mude em nome de Jesus. Que ironia a palavra de Deus dizer que aquele povo era cego. Se tinha remédio contra a cegueira, eles exportavam colírio para o mundo inteiro, unguento para os olhos em algumas versões, igual a nós, estamos aqui a ouvir, mas saímos lá fora e parece que estamos cegos. Não entendemos que vivemos um tempo de batalha espiritual, e que só venceremos batalhas à base de oração, à base de intercessão, através de busca, mudança de postura, mudança de caráter. Mas ninguém quer mudar a postura nenhuma. Eu confesso a vocês que às vezes me entristeço quando entro numa reunião de homens. Está difícil. Graças a Deus, Deus tem me dado homens que têm caminhado comigo semana após semana nesse ministério de homens.
Mas a cada dia que passa, uma vez que sou líder de homens, eu vou conviver com eles, eu vejo os homens mais distantes, os homens mais frios, os homens mais despreocupados, os homens, e eu me incluo nisso, cada dia mais acomodados. A casa está caindo e nada fazemos. O conflito se estabeleceu, mas não queremos resolvê-los. Os nossos atos estão a prejudicar a nossa casa, a nossa esposa, os nossos filhos, e nada fazemos para mudar. E a mudança começa aqui, começa agora. Continua quinta na reunião de homens, mas estamos a fugir do confronto, da exortação, da busca. Aos olhos de Deus, atenção homens, atenção maridos, atenção pais, aos olhos de Deus estamos vivendo um momento de cegueira. Não enxergamos os nossos próprios corações, não enxergamos mais o nosso pecado, não enxergamos mais o nosso vazio espiritual. O fogo descendo, o Espírito Santo passeando, e nós de braços cruzados na igreja, onde não conseguimos sequer abrir a boca e louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, que deu a sua vida, que deu o seu sangue. Nós esquecemos disso. Mas nessa noite eu preciso lembrar a você que nós não sabemos o dia de amanhã, nem da próxima hora. Nós não sabemos o que vai nos acontecer no caminho da nossa casa. E por isso eu preciso te alertar que ainda há tempo de em Deus, de mudarmos a nossa postura. A palavra do Senhor foi estabelecida através desta igreja aqui, neste local, a este bairro, para que haja uma mudança de vida, e cada dia mais, de busca a Deus, não menos, não menos. Quanto mais tempo de crente você for, maior precisa ser a sua procura. Não se assuste de dizer isso, mas eu tenho parado para orar, meditar e ler, numa campanha pessoal que eu tenho feito diária. Algumas horas eu tenho dedicado, e meu Deus, eu fui descobrir que muitas das coisas que vinha fazendo, inclusive da minha vida com Deus, estavam erradas. Por isso eu indico sempre à igreja literatura cristã de boa qualidade, busca de palavras, mas não somente as que estão na internet. Não, a Bíblia recomenda que nós precisamos congregai-vos, estarmos aliançados, estarmos amarrados uns aos outros, estarmos efetivamente usando da nossa fé para abençoar os nossos irmãos, primeiramente a nossa vida, depois os irmãos, porque é assim que Deus faz. Talvez hajam pessoas que estejam aqui semana após semana e estejam vazias de Deus, estejam nus. E como eu já disse, quando a Bíblia cita que estamos nus, gente, aqui ele citava esta cidade. Aqui nos traz uma ideia de vergonha.